Olá, Olá, tudo tudo bem? bom? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre horror queer, que a gente estava aqui já falando, mencionando e tudo mais. E para isso a gente tem um convidado muito especial, que é o Matheus. Matheus, você se apresente primeiro e depois a gente já embala. Tá. Oi, gente, eu sou o Matheus Marchetti, eu sou diretor, eu tenho feito alguns filmes, a maioria curtas-metragens de terror, mas sempre tentando abordar o terror por uma perspectiva LGBT. Então, eu tava trabalhando mais com, tipo, temas de terror clássico, tipo Drácula e Frankenstein, enfim, essa coisa do terror bem gótico e contar de um jeito bem gay. Então, acho que é isso. Então, a gente. É engraçado a gente falar um pouco sobre horror queer em si, porque, para ser bem honesto, eu detesto a denominação queer. Eu acho que é uma Uhum. palavra que fala muito sem falar nada, e enfim, eu sei que tem todo um esquema de teoria queer e cinema queer, e a gente tem que respeitar isso e tudo mais, mas para mim, horror queer é horror de viado, e eu vou falar assim mesmo, gente. É Tá isso, a gente ótimo. está no Brasil, pegando essa frase aí da Carissa de não ficar falando coisa em inglês e tudo mais, eu acho que é o mais importante. Mas assim, é engraçado porque quando a gente fala de cinema de terror de forma geral, a gente sempre teve noções muito queer e muito de viado, assim, dentro do horror. Principalmente com relação a criadores e tudo mais. Eu queria saber de você, Matheus, assim, quais foram suas primeiras experiências com relação ao horror queer de forma geral, sabe? É muito interessante você falar isso, que meio que o espírito queer sempre esteve no terror desde o princípio, porque a minha introdução ao cinema de terror foi muito através do terror clássico mesmo. Porque, bom, eu era pequeno, eu era uma criança meio mórbida e eu gostava de coisa de terror, só que meus pais eram meio, tipo, preocupados de ouvir sangue, sei lá. Eles estavam, tá, assiste isso daqui que é velho, você não vai ficar com medo, você não vai me dar problema à noite pra dormir. Então eu meio que comecei pelos clássicos da Universal, tipo Noiva de Frankenstein, O Homem Invisível, O Fantasma da Ópera, o Drácula e o Nosferatu. E é interessante porque tanto o Nosferatu como os Frankensteins, os primeiros, foram dirigidos pelos diretores gays, que é o Murnau, que fez o Nosferatu, e o James Whale, que fez o Frankenstein. Então eu achei muito propício eu ter começado por esse tipo de filme, e são filmes que, assim, eles não abordam diretamente, ou não sei se até conscientemente, uma perspectiva LGBT, mas eles são. Assim, principalmente o Frankenstein, quando o James Whale faz. Não, o James Whale tinha bem consciência do que ele estava fazendo. Quando o James Whale faz Noiva de Frankenstein, gente, esse filme é uma viadagem do começo ao fim. É um show de drag. Quem não viu, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, assim. Esse filme inventou o RuPaul. Mas eu Ai, não, estou falando, é verdade. É verdade, assistam esse filme. Então foi muito interessante. Tem também o Filho do Drácula, que é incrível. Porque é hoje considerado o primeiro filme de vampira lésbica, não tem como você dizer isso. Esse é um que não é nem subtexto, não é nem uma coisa que você pode olhar e falar, ah, o diretor era gay, então ele colocou. Não sei a sexualidade do diretor desse filme, mas o fato é, o filme é sobre essa menina, essa mulher que é a filha do Drácula, que ela quer se livrar da maldição dela, e essa maldição é chupar meninas. Então, assim, o filme é bem direto a esse ponto, é muito interessante. Inclusive, popular, uma opinião não muito popular, o primeiro, ele é a continuação do Drácula com Bela Lugosi. Eu acho ele muito melhor que o Drácula do Bela Lugosi, não pela questão lésbica, mas tipo, como um filme de forma geral, mais bem fotografado, a história é mais interessante. Enfim, recomendo demais. E eu tô falando mais de recomendação de filme do que das minhas primeiras experiências. não, mas Mas. vai falando o que vier na telha, assim, é sempre bom E, a gente ter essa e, noção. e até outra coisa que, bom, eu nasci nos anos 90, então, assim, inevitavelmente a gente assistia as coisas que passavam na TV, e um filme que é da minha, bem, tipo, de quando eu era pequeno, e que na verdade tem uma fama horrível, agora saindo dos clássicos, que são filmes super renomados, mas falando de filmes que são considerados péssimos, mas que eu amava, era A Casa Amaldiçoada, de 99, que é um remake do The Haunting, que agora virou a série da Netflix, tá? O Haunting of Hill House, do livro da Shirley Jackson.
E é uma história. Bom, acho que para quem viu qualquer versão dessa história, seja de 63, seja de 99 ou a série, tem a questão lésbica da história, né? E na verdade, no filme, você tem a Catherine Zeta-Jones como uma personagem lésbica, que inclusive é meio que a única sobrevivente do filme. Isso é muito interessante. O filme não é diretamente sobre ela, mas assim, eu acho que me informou muito, assim, sabe? Eu revendo o filme agora, mais velho, foi muito interessante, porque é um filme, como eu falei, é muito odiado. Eu fui ver, eu falei, cara, esse filme é incrível, desculpa, esse filme é terror de viado, 100%. Você tem a Catherine Zeta-Jones usando, tipo, um guarda-roupa dela, os figurinos dela são uma coisa absurda por essa mansão, que é muito exagerada, é muito camp. Assim, foda-se, tem uns fantasmas de CGI horrorosos, mas a experiência de terror viado, adorei essa expressão, tá 100% nesse filme. Não, é engraçado você falar isso, porque eu acho que a minha experiência também sempre foi muito relacionada, pelo menos as primeiras, foi relacionada a filme de vampiro. E eu acho que há algo em narrativas de vampiro, de forma geral, que tem algo de muito de bicho ali, gente. Não tem como negar, não. Assim, a gente pega o próprio livro do Drácula, existe uma carga homoerótica muito grande ali dentro. A gente pega filmes que vieram depois, como, sei lá, Entrevista com um Vampiro, que até hoje uma forma de você estudar, assim, o queer dentro do cinema de horror. Mas o meu primeiro contato, assim, e eu acho que é um filme que as pessoas não discutem tanto o lado queer dele, é A Hora do Espanto. Eu sei que você gosta desse filme também. E, gente, os dois filmes originais, que depois teve um remake, que teve uma continuação, a gente ignora. O remake nem tanto, eu gosto do remake, o primeiro, mas os dois originais, gente, é impressionante como aquele filme consegue trazer uma aura muito gay. E são personagens que todo mundo ali é hétero. Assim, né? Assumidamente héteros, né? A gente não sabe a ideia dos diretores, etc e tal. Mas você tem uma tensão homoerótica entre a grande vítima, a final girl do filme, que é um menino e um vampiro. O segundo filme apresenta a irmã desse vampiro. E é assim, gente, ela tem um grupo de amiguinhos que vão lá, e é a gangue dela. E, gente, é um coven de drag queen, assim. É a única forma que eu consigo explicar aqueles personagens. E acaba bastante, assim, de como a ideia do vampiro tá muito relacionada à questão homoerótica em si. Não, e o que é interessante do Hora do Espanto é que eu acho que o filme é como um todo, porque além da história, você vai ter, por exemplo, além do filme em si ter essa carga homoerótica fortíssima, você tem, por exemplo, um dos atores do filme foi depois estrelar pornô gay. E a outra, a menina, que é a... Ai, qual é o nome dela? A namoradinha do protagonista. Enfim. Nossa, me deu branco agora o nome dos personagens, mas enfim. Assisti isso 500 vezes, a idade tá batendo. Ela é lésbica, então eu acho que isso ajuda a dar você assiste esse filme com esse conhecimento também fica ainda mais interessante. E o segundo filme é legal porque ele realmente leva ao máximo essa figura do protagonista como Final Girl. Porque ele é a vítima da vampira. E ele fica essa figura que normalmente é sempre o papel feminino em filme de vampiro, que é da figura que está sendo transformada e que é frágil e precisa ser protegida. E dessa gangue da vampira também é interessante, porque isso não é dito diretamente no filme, mas eu estava lendo sobre, aparentemente foi intencional, uma das vampiras é para ser um personagem trans, das assistentes dela. Uhum. Isso é muito legal. Gente, A Hora do Espanto é foda. Tipo, é muito assistam, bom. quem não viu. É muito. É tudo. Os dois filmes, porque eu acho que tipo, o primeiro é muito famoso e as pessoas não falam tanto do segundo, e o segundo é muito, muito bom. Só respondendo aqui o Ícaro também, esse filme também é incrível, é o Vamp da Grace Jones. Sim. Perfeito. Esse filme é um grande episódio de RuPaul em forma de filme de vampiro, eu acho incrível. A forma como a Grace Jones é caracterizada, e não apenas isso, mas a relação entre os personagens em si, é uma dinâmica muito homoerótica ali no meio, e eu particularmente gosto bastante disso. É importante também a gente ressaltar, como o próprio Matheus falou, da personagem que foi originalmente concebida como trans para a Hora do Espanto, que quando a gente está falando de horror queer,
A gente não está falando só de pessoas gays, a gente está falando de todo o espectro LGBT, e é interessante porque vários filmes trabalham com isso em essência muito bem. E principalmente porque o horror é um gênero que, essencialmente, tem muito criador viado, muito diretor gay, algumas diretoras de terror que eu conheço que são lésbicas. Então, assim, você tem essa forma de você trabalhar, mesmo que não seja implícita. O Matheus tinha falado do James Whale. Existe um filme biográfico dele que é muito bom e que eu gosto demais, porque é com o Ian McKellen, que se chama Deuses e Monstros. Então, assim, quem tiver interesse, vai dar uma olhada. Mas existem outros criadores também que eu, assim, admiro muito. Você tem o Don Mancini, que é o criador da franquia Brinquedo Assassino. Ele criou o Chuck, ele criou a Tiffany, e você consegue ver claramente que existe uma lógica muito gay nesses filmes, assim, desde o primeiro. Você tem o Kevin Williamson, que é o grande roteirista por trás de Pânico, e que já fez outras obras com o Wes Craven também. E o meu xodozinho, se não estava explícito aqui pelo pinhead em cima da caixinha, que é o Clive Barker. O Clive Barker, ele é um grande criador LGBT que sempre fez questão de colocar temas, influências e tratar o assunto queer, o assunto LGBT dentro das suas obras, assim. Hellraiser é um bom exemplo disso, é um filme que mistura a cultura de BDSM dentro da comunidade LGBT, mesmo que não tenha nenhum personagem LGBT, assim, explícito, e por aí vai, assim. Mas o que você tem a dizer, assim, sobre criadores LGBT, inclusive sendo um? Cara, Clive Barker, em primeiro lugar, além de ser incrível, de todas as obras dele serem maravilhosas, era um gato. Gente, esse homem era lindo. Sofrendo. É muito interessante porque são filmes que, por exemplo, na época, Hellraiser tem uma fanbase que em grande parte é bem hétero. E são pessoas que não necessariamente entendem do que o filme está de fato falando. Isso é tipo, você vai discutir. Não são todos, gente. Não alguma. Mas eu acho que o que é interessante do Clive Barker é que ele coloca esse olhar que normalmente você vai ter, que é da objetificação feminina por diretores homens héteros, ele coloca nos personagens masculinos. É muito interessante. Então, essa coisa do olhar queer através da direção, que não necessariamente está no texto, que não necessariamente está nos personagens, mas é o próprio diretor transmitindo isso. Uma pessoa que eu acho que faz isso de uma maneira muito interessante também num filme que é muito, não sei se subestimado ou tanto que as pessoas não viram, que é o Psicose 3. Sim, existem várias continuações de Psicose. O terceiro filme é a minha continuação favorita, porque ele foi dirigido pelo próprio Anthony Perkins, que faz o Norman, e o Anthony Perkins era bissexual. E eu acho que e tem toda a questão, até no próprio Psicose original, de por mais que eles, inclusive, deixam bem explícito no final do filme de que, ele não é trans, essa coisa do cara se vestir de mulher é um elemento queer muito forte. E eu acho que o Anthony Perkins, ele abraça esse lado queer da história, que eu acho que não tá muito... não é o que o Hitchcock tá tratando diretamente, apesar que o Hitchcock tratou muito, principalmente com vilões LGBT, né? Tanto no Rebecca, como o Strangers on a Train, qual é o nome em português? Vocês estavam justamente falando de título... Não é Estranhos no Trem, tem outra... É Trama Sinistra, talvez? Isso, Trama Sinistra. Então é muito interessante você ter essa visão, essa perspectiva, que eu acho que isso informa vários outros elementos do filme que vão além da narrativa. E para mim foi muito isso. Eu acho que na adolescência eu comecei a assistir muitos filmes que tinham... Os filmes de terror dos anos 70, em grande parte, tinham protagonismo lésbico, era um negócio. Só que eram filmes que, eu acho que em grande parte, eram dirigidos por homens héteros, pensando num público hétero também. Mas eu acho que são filmes que... Eu acho que quando a gente fala de, tipo, hétero fazendo filme pra hétero, a gente acaba esquecendo que tem muitos héteros com grande sensibilidade. Por exemplo, o Jean Rollin é um diretor que eu amo muito, e ele fez uma carreira basicamente em cima do gênero vampira lésbica. Ele fez mais de 10 filmes com esse tema.
E são filmes hipersensíveis. Ele era hétero, mas assim, é um filme que o que é interessante é que eu tô vendo ele cada vez mais sendo redescoberto pela comunidade LGBT, por cinéfilos LGBT. Eu lembro que quando eu comecei a gostar dele, eu conversava com ele com outros cinéfilos que eram muito héteros, e a perspectiva deles era bem diferente. Eles achavam os filmes meio chatos, achavam os filmes meio sem graça, que não iam pra lugar nenhum. E quando você vai ver, tipo, tem, sei lá, você vai falar com uma lésbica sobre Jean Roland, ela vai estar surtando, e com toda a razão, porque é um filme lindo, é um filme muito sensível, e ele trata as personagens lésbicas com muito cuidado, e com muito carinho, com muito amor. E isso é muito legal. E são filmes que ele, o Jess Franco também, elas são personagens complexas, elas não estão lá simplesmente para, apesar de, obviamente, serem filmes de exploitation, e são filmes que, sim, estão objetificando a figura feminina, ao mesmo tempo eles estão criando uma figura feminina que é complexa, e ela é complexa também por conta da sexualidade dela, ele leva isso muito forte. Eu lembro de ver esses filmes na adolescência, enquanto eu ainda estava super dentro do armário, e eu assistia e ficava, gente, que incrível, eu estou me identificando muito com as vampiras lésbicas dos anos 70. Então isso é muito legal e informa muito o meu trabalho que eu faço agora, que é tentar repensar esses filmes por uma perspectiva, de fato, por uma visão que é realmente, autenticamente LGBT. Não, eu acho que isso é essencial, até porque foi bom você ter tocado no Psicose original, que voltando um pouquinho nesse assunto, a figura LGBT sempre esteve muito presente dentro do cinema, sobretudo do cinema de horror, só que sempre foi uma representação meio problemática, assim. A gente sempre teve essa noção de você trazer a pessoa LGBT, seja gay, lésbica, bi, trans, tanto faz. Você sempre traz essa pessoa como uma pessoa degenerada, como uma pessoa depravada, como uma pessoa que quase sempre é o assassino. Então, eu lembro bastante, assim, do Acampamento Sinistro, o Sleepaway Camp, que é um filme que, assim, é engraçado você ver ele com uma sensibilidade atual, porque na época ele era um filme inovador, assim, de trazer essa questão e tudo mais, e hoje a gente vê, a gente fica, eita, é meio problemático essa questão e tudo mais. Mas ainda assim, é um filme que até hoje muita gente gosta, principalmente porque é um dos herdeiros de Sexta-feira 13, e a gente sabe que o que não falta no cinema de horror é herdeiros de Sexta-feira 13 e de Halloween. Então é bem interessante mesmo, assim. Mas eu queria saber, assim, de você, sendo um criador de cinema LGBT, e o horror LGBT no Brasil, como que é? Então, justamente eu estava falando desses filmes de terror dos anos 70, que tinha muito protagonismo lésbico, e para mim um dos melhores, inclusive, é um filme brasileiro, que é As Filhas do Fogo, do Walter Bucuri. E, de novo, um filme que trata as protagonistas lésbicas com uma naturalidade. É legal esse filme porque, justamente, você vai ver muitos filmes que, tipo, as lésbicas são as vampiras. O vilão é caracterizado como gay, etc. E o Filhas do Fogo é um filme sobre um casal de lésbicas, é muito interessante, porque é sobre um casal de lésbicas que está numa relação muito bem resolvida. Assim, elas não parecem estar sofrendo qualquer tipo de preconceito, elas estão, tipo, isoladas do mundo, nessa cabana, tudo parece estar bem. Eis que elas começam a ser assombradas pela mãe de uma delas, que também era lésbica, só que ela estava presa num casamento infeliz, e ela tinha um caso com outra mulher, e eventualmente ela, agora não faz tempo que eu vi o filme, não sei se ela se matou, uma coisa assim. Então, é interessante porque parece que é uma geração, é um filme que está tratando de uma geração é tipo um fantasma de uma lésbica rancorosa, porque ela não pôde expressar, ser quem ela realmente era, assombrando a geração seguinte, que é uma geração mais liberta, e que pode... Enfim, eu acho isso muito interessante, essa complexidade. Óbvio, de novo, é um filme feito por um hétero, mas eu acho que ele tem uma grande sensibilidade, e é um filme que, infelizmente, é uma bosta. Você só vai achar em qualidade péssima no YouTube. Vale a pena. O único outro jeito de você ver o filme era ver na Cinemateca, que eles tinham uma cópia em película que era linda. Assim, precisava restaurar, mas... E, bom, a gente sabe o que tá rolando com a Cinemateca, então... Até pesou o clima aqui, desculpa, gente. Mas As Filhas do Fogo, do Curi, assistam para o YouTube. E mais recentemente, o que eu acho incrível são os trabalhos da Joana Rogers e o Marco Dutra. Eles fazem muito trabalho juntos, muitos trabalhos separados também.
E de tentar Boas Maneiras, eu acho que é o filme mais famoso deles, mais recente também. Marjorie este ano com uma lobisomem lésbica. E além do mais, o mais importante também é um filme que a protagonista é uma mulher negra, que tá num relacionamento lésbico com a Marjorie este ano. É incrível esse filme. É muito lindo, é justamente o que você tava falando. A gente teve esses grandes filmes dos anos 70 que, problemáticos ou não, eu acho que são grandes filmes mesmo assim, que influenciaram uma geração de criadores, mas que foram feitos por héteros. Mas quando você vê, de fato, isso sendo feito por realizadores LGBT, isso tem toda uma outra camada, tem toda uma outra complexidade, e é lindo. E principalmente vendo, tipo, de criadores brasileiros, assim, esse filme foi muito catártico para mim, foi uma experiência muito muito incrível. E assim, se vocês não, então, a Juliana recentemente estava numa série que está agora no Netflix, que é o Boca a Boca, que não é tão abertamente terror, mas é. Enfim, os trabalhos deles, diretamente ou indiretamente, trazem totalmente essa perspectiva LGBT, e assim, é incrível. Tem que assistir. Não, você falou da Juliana, eu lembrei até da Gabriela Amaral mesmo, porque Animal Cor-de-Rosa, apesar de não ser um filme tão explícito, né, nessa questão quanto é o As Boas Maneiras, também tem uma noção muito queer ali por trás. Sim, verdade. E o personagem do Irandir, por exemplo, que é uma figura bem diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema, porque é uma pessoa que está muito aberta em relação à sexualidade, e não é uma coisa extremamente caricata, não é uma coisa padronizada, como a gente costuma ver sempre. Então, é realmente muito interessante ver esse ressurgimento assim, de cineastas brasileiros falando de horror e trazendo horror para uma dimensão de minoria mesmo. É muito interessante. O que nos leva a você. Então, fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os seus filmes. Enfim, eu já tive o prazer de ver todos os seus filmes até agora. Todos muito bons, inclusive, recomendo. Muito obrigado. Então, pode falar um pouquinho aí. Nossa, bom, o que eu posso falar sobre o meu trabalho? Bom, então, eu acho que realmente eu tenho como eu comecei muito, minha introdução ao terror foi, de novo, muito pelo terror gótico. Eu tenho uma fascinação muito forte por esses filmes que é tipo castelos, mulheres em camisolas longas andando por corredores com castiçais, cores, angústia, sexualidade reprimida. Então eu me interesso muito por isso, e eu acho que eu, contextualizando um pouco, quando eu tinha, a partir de uns 10 anos, eu meio que roubei a câmera da minha tia e comecei a fazer uns experimentos, levava amigo em casa, fazer curtas. A gente refazia filmes que a gente adorava. Eu fiz O Exorcista com as minhas vizinhas quando a gente tinha 12 anos. E bem fiel ao filme. Então, assim, quando a gente foi mostrar para os nossos pais, tipo, olha que legal que a gente fez, e tinha, tipo, simulação da cena da Reagan se masturbando com um crucifixo. Obviamente, atenção, por favor, antes que vocês me cancelem. A gente fez de um jeito bem mais... Não é como tá no filme, tá? Mas, enfim, eram crianças de 12 anos ensinando o Exorcista. Do jeito que tava lá. E do jeito que dá pra você fazer o Exorcista com, sei lá, nenhum dinheiro na sua casa com as coisas que você tinha lá. Colocar pasta de dente em volta da boca pra parecer que era... Enfim, a boca ressecada Reagan, esse tipo de coisa. E aí foi indo. Eu fui sempre fazendo filme, a gente foi evoluindo, foi crescendo. Aí comecei, a partir da faculdade, realmente fazer filmes mais profissionais. E eu acho que realmente evoluindo e sofisticando a minha proposta como diretor e minha visão. E eu comecei a olhar muito, meio que refletir muito sobre tipo, por que eu me atraía por terror e por que eu me atraía por esses filmes. E eu fui entendendo que muitos deles ou eram, novamente, dirigidos por diretores LGBT, ou que tinham uma temática LGBT, ou um subtexto LGBT muito forte. E foi meio que o meu trabalho mais atual, acho que surgiu realmente de uma vontade de olhar para trás desses filmes e fazer uma reflexão sobre eles, e reapropriar eles pela minha perspectiva gay. Então eu comecei, tem um curta que eu fiz chamado Beijo do Príncipe, que é uma mistura da Bela Adormecida, do Balé da Bela Adormecida com Frankenstein. Eu tenho isso também, eu sempre gostei muito de teatro musical, muito de ópera, de balé, então eu sempre também tentei trazer esse aspecto para os meus filmes.
Eu fiz um filme musical até agora, e o meu próximo também talvez seja quer dizer, talvez não, vai ser um filme musical, enfim. Mas mesmo em filmes que não são musical, eu tentei trazer essa linguagem. Então, o Beijo do Príncipe, ele usa as músicas do balé, e ele é um filme sem nenhuma palavra, ele realmente tem essa coisa, uma linguagem que parece muito uma de dança, e ele é todo iluminado com esse estilo dos terrores italianos dos anos 60, Mario Bava, aquela coisa bem colorida. E é uma história do monstro do Frankenstein, que se apaixona pelo assistente no nosso caso, da doutora Frankenstein. E, enfim, é um filme bem fofinho, é um curta de 15 minutos, tá no YouTube, quem quiser ver. Depois disso eu fiz o Bosque dos Sonâmbulos, que aí sim ele é mais ligado aos filmes de vampira lésbica, só que no caso são vampiros moços, meninos, adolescentes, gays que se apaixonam. E esse é um musical, esse é o filme que eu tenho mais orgulho dos que eu fiz, porque eu acho que foi a nossa produção maior até agora. E, de novo, tem muita coisa do conto de fada, e de contar essa história de um romance entre dois meninos que se transformam em vampiros para poder expressar a sua sexualidade. Pensar muito nessa coisa que a gente estava falando, porque é isso, você tem muitos filmes de vampiro que tem esse aspecto homoerótico, você tem muitos filmes de vampira lésbica, mas filme de vampiro gay, abertamente gay, é muito raro, o que é uma pena, um desperdício. Então foi... E normalmente quando você vai ter, eu acho que é num tom meio de paródia, sabe? Tipo, sendo entrevista com o vampiro, óbvio que eles são gays, mas não é explícito. O filme nunca vai mostrar eles transando ou se pegando. O que é uma pena, mas enfim. Aliás, próxima adaptação de qualquer um dos News Dan Rice que não tiver isso, gente, vai se fuder, desculpa. Nossa, mas é alma de cancelamento mesmo, porque não tem condição. Pelo amor, não tem como. Inclusive, falando de vampiro, já tem gente aqui falando do seu longa-metragem. Ah, nossa! De Drácula, que foi meu primeiro longa. Aliás, ele vai estar disponível na Mostra Macabro do CCBB, que tá sendo, já começou, na verdade, está sendo muito legal. Aliás, está sendo muito surreal para mim, porque eles pegaram tipo os melhores criadores de terror nacional dos últimos anos e estão todos lá. E me chamaram também, eu não sei porque eu tô lá, mas estou lá. Os filmes estão disponíveis de graça na Darkflix. O Drácula vai ser exibido na segunda-feira, dia 2, e ele vai ficar disponível, acho que até o fim da mostra. Então vai estar lá. E o Drácula foi um filme que eu fiz super sem verba nenhuma, ao contrário do Bosque dos Sonâmbulos, apesar de ser um curta, foi um projeto maior. O Drácula foi assim, eu tava com uma amiga em casa, a gente tava assistindo As Noivas do Drácula, da Hammer, e era tarde de noite, eu virei pra ela e falei, e se a gente fizesse Drácula? Ela falou, vamos fazer o Drácula. E uma semana depois a gente estava fazendo o Drácula. É uma história que eu amo, acho que é a minha história de terror favorita. Então eu escrevi o roteiro em, tipo, sei lá, um dia. E mesmo assim o roteiro foi meio que, a gente fez várias improvisações em cima. Foi um filme bem feito de improvisações, até porque a gente não tinha grana. E a equipe toda se revezava entre ser equipe e ser elenco. Então, por exemplo, nossa produtora, a Isabela Mello, que é incrível, que meio que é a razão dos meus filmes terem ficado tão bons até agora. Quer dizer, bons não sei, mas enfim, de terem acontecido. Ela também era a nossa protagonista. O meu assistente de direção era o Jonathan, e por aí vai. Então foi um projeto bem criado, bem projeto de amigos, bem com esse intuito de, cara, a gente ama filme de vampiro e a gente tá meio empacado e a gente quer fazer alguma coisa, então a gente fez. É um filme bem experimental, ele tem um tom um pouquinho mais lento também, e de novo, é um filme que a gente fez super sem recurso. Eu acho que tipo, ele peca um pouco nesse sentido de, talvez um pouco de uma qualidade técnica, mas é um filme feito com muito amor, e realmente tentando, como posso dizer, realmente, tipo, deixar bem claro a temática LGBT do livro do Bram Stoker. Tem muitas teorias não comprovadas, mas pra mim tá comprovadíssima de que o Bram Stoker era gay, ou pelo menos bissexual. Ele trocava várias cartas com outros autores bem apaixonadas, e a primeira... os primeiros rascunhos do livro eram muito mais homoeróticos. E ele se projetava muito na figura do Jonathan Harker, que, para quem não sabe, é o cara que vai pro Castelo do Drácula no começo da história.
e que é meio que seduzido por ele. Então eu quis abordar esse aspecto da sedução do Drácula com o Jonathan, deixar isso mais em primeiro plano no filme, e também da relação entre a Mina e a Lucy, que é muito inspirado no livro Carmilla, que a mãe das vampiras lésbicas, né? Então foi isso, de trazer esse aspecto mais, o aspecto LGBT do Drácula, que eu acho que sempre esteve presente, e deixar ele como em primeiro plano da história. Ai, não, mas gente, eu assisti As Núpcias do Drácula. Na live que a gente falou de vampiros, eu cheguei a recomendar esse filme, então aproveitem a mostra. Obrigado. Aproveitem a mostra Macabro para poder assistir o filme. Dia 2? Dia 2, eu até vou te confirmar aqui, porque eu já esqueci, tá, gente? Olha aqui. Que data que eu vou exibir esse filme? Agora eu não sei mais. Uma hora eu acho. Não, é dia 2, eu acho que depois... tem as exibições que, tipo, eu vou, inclusive, falar um pouco sobre os filmes durante a sessão. Dia 2, às 8 da noite, o filme vai entrar em cartaz. Ele vai ser exibido de novo no dia 14, às 18. Mas, se eu não me engano, ele vai ficar disponível no Netflix até o final do festival, a partir do dia 2, tá bom? Então, quem quiser, é só ir lá e assistir. Então é isso, gente. Tá aí a recomendação. E falando de recomendação, eu acho muito interessante quando a gente para analisar um pouco da nossa ligação assim com o cinema de horror, porque qualquer menino gay sempre tem muito aquela ideia de a gente se visualiza dentro da Final Girl. Uhum. E muitos filmes às vezes nem são pensados num contexto LGBT, mas a gente ressignifica pra gente, assim. Eu fico pensando sobre como a gente consegue fazer isso tão bem, assim. No caso de Drácula, é óbvio, as pistas estão lá, mas Uma Hora do Espanto da Vida, nem sei se a lógica ali por trás é homoerótica no primeiro filme. No segundo a gente sabe que pelo amor de Deus. Mas você tem essa ressignificação, e é engraçado como a gente consegue transformar ícones de terror héteros em personagens puramente LGBTs, assim. A própria Noiva do Frankenstein, eu acho que é um grande exemplo disso, e um grande exemplo dentro do cinema clássico de horror, assim. Aliás, gente, A Noiva do Frankenstein é um excelente filme. Para mim, inclusive, é melhor que o Frankenstein original. Mesmo sim, que o Frankenstein original é absurdamente bom, assim. E eu fico pensando, assim, no cinema mais atual, né? A gente tem, por exemplo... basicamente toda a Final Girl de filme de slasher se torna instantaneamente um ícone LGBT. A gente conseguiu transformar a Sidney de Pânico, a Laurie de Halloween, e por aí vai, assim. E eu queria saber, assim, o que você acha de como a gente tem essa ligação muito emocional, assim, com personagens do cinema de horror, mesmo que eles não sejam LGBTs. Eu acho que a gente... Eu tava lendo muito sobre a relação, acho que, de grupos discriminados com filmes de terror de uma forma geral. E eu acho que a gente cria... a gente tem uma relação muito forte com o terror, é muito interessante. Eu acho que, justamente por a gente saber, por um lado, os terrores do mundo real que estão em cima da gente o tempo todo. E eu acho que a gente se identifica nessa figura da Final Girl por ela ser a figura que tá sempre lutando, sabe? Ela, tipo, ela não vai deixar, ela não vai ser vítima, sabe? Eu acho que isso é muito inspirador para qualquer LGBT e qualquer grupo discriminado. Essa figura da pessoa que, tipo, vai lutar até o fim, porque por mais que a situação indique que ela vai ser vítima, que ela vai morrer, ela fala, não, eu vou conseguir, eu vou provar para todo mundo que eu consigo. Eu acho que isso é uma coisa que inspira a gente de alguma forma. Eu acho que mesmo dos vilões, eu vou falando de uma coisa bem pessoal minha, eu nunca tive tanto esse lance com Final Girl. Tipo, eu acho muito legal, gosto das Final Girls, mas não foi uma coisa que sempre que eu acho tão icônico assim pra mim, com todo respeito, gente. Eu amo Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis é super gay icon, enfim. Mas, por exemplo, eu sempre adorei os vilões. E aí tá uma dinâmica interessante, porque o vilão, ao mesmo tempo você assiste, você fala, tá, essa figura é problemática pra cacete, mas, por outro lado, é muito legal eu acho que o vilão de terror que tem esse
que em inglês a gente chama de queer coding, que é essa figura que, tipo, ela não é explicitamente LGBT, mas ela tem todos os traços e você, tipo, claramente é. É muito legal você ter esse poder de aterrorizar os héteros. Porque sempre assim, vilão de filme de terror, principalmente esses que têm esse queer coding, eles estão aterrorizando o casal hétero, eles estão querendo foder com a vida do casal hétero branco. Isso te dá uma sensação de poder muito grande, é muito mais legal você ser o que causa medo nas pessoas do que você ser a vítima. A gente está muito, acho que talvez acostumado, ou que a gente carrega esse peso de ser vítima, principalmente no cinema mainstream. Eu acho que agora as coisas estão mudando, mas até muito recentemente, filme gay, que tem grande acesso ao público, filme LGBT é tipo LGBT sofrendo, LGBT tomando no cu o filme todo e é horrível. É tipo meio que filmes feitos para héteros olharem e falarem, ai, que dó, que situação horrível. Então, você vê um filme que é um vilão, por mais problemático que seja, e, por exemplo, o próprio Sleepaway Camp, que você estava falando, é um filme que, tipo, óbvio que ele a gente tem que ter um senso crítico ao assistir esse filme, mas ao mesmo tempo eu já vi várias autoras trans que defendem o filme, porque por mais problemático que seja, você ter essa figura da Angela, que é a menina trans que sofre bullying o filme todo, e ela no fim mata todo mundo para se vingar, é muito empoderadora pro outro lado também. E vi muito isso também sobre o Vestida para Matar, do Brian De Palma, que eu pessoalmente acho um filme incrível, mas é um filme que tem, enfim, muitas questões. Por mais que você vai ter muitos, por um lado você vai ter muitos LGBTs que vão criticar esses filmes e vão problematizar, você vai ter outros que vão encontrar uma forma de empoderamento através desses personagens. E é muito interessante essa dicotomia. E eu acho que é isso, eu acho que tanto a gente acaba se enxergando nessas duas formas, seja como o monstro, porque a sociedade fala que a gente é um monstro, e por um lado é legal você pensar, putz, eu realmente tenho esse poder de aterrorizar as pessoas, os héteros têm tanto medo de mim assim, isso é legal. Ou como a Final Girl, que vai até o fim, que vai lutar e que vai se mostrar mais forte do que o resto do mundo vê ela como. Então, é bem isso aqui que o Ícaro tá falando mesmo, de essa sensação de você ter presença e agência dentro das narrativas, ao invés de só apagamento. E isso é realmente muito real, assim, a gente tem, mesmo nesses filmes, e por mais problemático que algumas visões sejam, a gente tem essa ideia de empoderamento mesmo, de você ter um empoderamento de personagens que, mesmo que não sejam explicitamente LGBTs, a gente sabe que, pelo amor de Deus, os primeiros personagens que vêm na minha cabeça são o Stu e o Billy de Pânico. Não tem como, gente. Aquela cena dos dois, um do ladinho do outro, se abraçando e falando com a Neve Campbell, e toda uma ideia muito queer-coded ali atrás. Não, e fora que eles foram inspirados no mesmo casal de assassinos gays que inspiraram o Rope, o Festim Diabólico. Qual que é o nome deles? É o Leopold Loeb, né? Acho que é. Nossa, eu sou péssimo com nome, amigo. Não, então ele tipo, tem essa inspiração em um casal real de assassinos gays. Então, tipo, desculpa, o que você... Eles são, tipo, é indiscutível. Aquela cena dos dois cobertos de sangue se abraçando, ai, que delícia, incrível. Desculpa, eu precisava falar isso. Continua. Não, mas com certeza. E eu fico pensando até mesmo em outros vilões, assim, outros... eu acho que a gente já teve essa conversa antes, mas um filme que, assim, bate na minha cabeça e eu não consigo apagar a ideia de como ele é um filme extremamente LGBT, e existem documentários sobre isso, é o A Hora do Pesadelo 2. A gente já falou sobre isso aqui no canal, em umas lives anteriores com Carissa. Mas A Hora do Pesadelo 2 é genuinamente um filme sobre um homem gay que está reprimindo sua sexualidade. No fim, ele tem uma mensagem meio problemática, ele tem um problema ali no final, é uma coisa até um pouco homofóbica, mas a gente assumiu esse filme como parte da comunidade. O ator do filme, infelizmente, ele teve que parar de atuar depois de tudo que aconteceu, depois do lançamento, porque ele foi realmente colocado na caixinha de ele é um ator que fez um gay no filme e que é gay. Depois ele sofreu com HIV e tudo mais. Existe um ótimo documentário sobre esse filme, que é o Scream Queen. É lindo esse documentário. Gente, esse documentário é ótimo.
E é isso, assim, eu acho que é engraçado a gente ver como, até mesmo dentro dessas grandes franquias, que são super comerciais e que geralmente não abririam espaço para tratar dessas narrativas, existem pinceladas, assim, de, eita, olha aqui, isso é uma trama meio homoerótica, assim, e no caso de A Hora do Pesadelo 2 não é nem meio, não, gente. O filme é muito gay, e é muito gay, e ele tem cenas explicitamente inspiradas em BDSM, em cultura de Sim. ouro, enfim. O que você tem a dizer assim, sobre essas grandes franquias que invariavelmente entram dentro do caminho queer? Eu acho que se você olha muito para essas franquias dos anos 80 especificamente, eu acho que é muito interessante porque a gente estava no auge da crise da AIDS e eu acho que isso informa os filmes direto ou indiretamente. Eu acho que nós, enquanto criadores, por mais que você não está querendo fazer um filme sobre a época que a gente vive, isso influencia o seu trabalho, você querendo ou não. Então, eu acho que nos anos 80 você tem esses filmes, inclusive o próprio Hora do Espanto, que tem essa coisa do medo do sexo. E do medo do sexo que não é heteronormativo. E eu acho que é um tema em comum em vários desses filmes, mesmo os que não são de franquia. Então, em filmes... os anos 80 era muito homoerótico, pensando especificamente na figura masculina. Porque os anos 70, enquanto os anos 70 você tem muita figura da lésbica no filme de terror, os anos 80 tem muita figura do homem cuja sexualidade está em perigo. Isso eu acho interessantíssimo. Então, até fora das grandes franquias, você vai ter o Sociedade dos Amigos do Diabo, que é, para mim, um dos filmes mais gays que existe, maravilhoso. O Brain Damage, eu acho que em português é Soro Mortal, que também é de um menino que, basicamente, é bem gay. O vilão do filme é basicamente o pau dele. É uma loucura isso. E, ixi, acho que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Gustavo? Voltou aqui. Você tá me ouvindo? Sou eu? Oi? Gente, nos comentários vocês dizem aí quem que vocês não estão vendo, porque aqui eu tô vendo, tá tranquilo. Oi? Desculpa. Você tá falando? Eu tô falando que travou aqui. Não, eu acho que já voltou. Já voltou? Ah, tá. Então, eu acho que, bom, para resumir, eu acho que é isso. São filmes que eles carregam muito essa questão que estava muito em pauta na época. E às vezes vem de uma forma problemática, óbvio, mas você também tinha, acho que, muitos autores que faziam isso com uma certa consciência. Eu sei que, por exemplo, o Hora do Pesadelo 2 foi muito discutido porque o diretor jura de pé junto que ele não pensou o filme dessa forma, mas o roteirista pensou. E o roteirista, inclusive, admite e pede desculpas que ele quis aproveitar, sim, dessa questão da paranoia gay dos anos 80. O filme é sobre isso. E mesmo filmes que não estão diretamente tratando disso, você pega o primeiro Sexta-feira 13, eu acho que é um filme que a gente não fala muito nesse sentido, mas é um filme que, tipo, toda a questão da moda, tipo, a moda gay é muito inspirada, eu acho, que na moda dessa época, e que é muito refletida nos filmes. Eu tava reassistindo com uma amiga, e assim, primeiro que assim, todos os meninos estão vestindo shorts curtíssimos, a protagonista parece muito lésbica, e aí é um filme, basicamente, o primeiro Sexta-feira 13, ele é menos um slash, ele é mais um filme de exploitation, ele é quase tipo Baby Jane dos anos 80, que a vilã é essa velha maluca, é um papel que a Bette Davis faria, sabe? Então eu acho que ele carrega muito forte essa cultura que já estava muito ligada ao terror queer. Então, dessas grandes franquias, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que indiretamente ou diretamente eles estavam influenciados por essas questões. Eu concordo. E é engraçado, pensando um pouquinho também em como é o domínio de você tratar de horror LGBT fora de Hollywood. Eu acho que um belíssimo exemplo disso, a gente já teve live aqui, eu e Carissa no canal, é o Giallo italiano. Eu acho que quando você está falando de Giallo, você sempre vai estar falando de algum filme que tem alguma temática LGBT, ou que pelo menos tem muitas doses implícitas ali. Muitos filmes do Argento têm personagens LGBT que são realmente LGBT, e eu acho interessante também como o Giallo ele acabou gerando outros filmes, assim, acabou virando influência para muita coisa, desde o slasher americano até filmes que a gente tem até hoje. Um filme que bateu na minha cabeça, porque era um filme que você me recomendou e que eu já estava para ver há um tempo, é o Faca no Coração, o Knife Plus Heart, que é
que é um filme francês, e esse filme é incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque foi assim, uma das melhores experiências que eu tive esse ano. Nossa, o Faca no Coração tipo, é muito engraçado porque a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi de um amigo meu que ele estava muito chique no Festival de Cannes, e ele assistiu o filme e ele falou: Matheus, eu assisti um filme que lembrou você, mas o filme é muito ruim. Eu falei: nossa, estou honrado. Aí ele falou: não, é que assim, é um filme muito ruim. Ele parece uma mistura de Brian De Palma com Almodóvar e Dario Argento. Eu falei: querido, não tem como nesse mundo esse filme ser ruim. Você acabou de escrever um filme que é um presente feito especialmente para mim. E é isso. Ele é um diálogo, só que inteiro se passando no mundo do porno gay francês dos anos 80. É perfeito. Esse filme é incrível e é interessante porque, além do diálogo, ele tem uma influência muito de filmes como Cruising, Os Parceiros da Noite, de William Friedkin, que é um filme que foi muito criticado pela comunidade gay. Para quem não sabe, esse é um filme sobre um serial killer que está matando gays da cena dos clubes gays de Nova York dos anos 80. E é um filme que ele é filmado de uma forma quase documental, assim. O Friedkin foi muito... Ele frequentou os bares gays de Nova York, os clubes de sadomasoquismo, e ele faz um retrato bem cru desse mundo, que na época também, principalmente porque não tinha muita representatividade LGBT no cinema, não tinha muita representatividade gay no cinema mainstream. E se foi um filme lançado por mainstream, apesar por mais bizarro que sou, e a gente fala isso, eu não sei, hoje eu olho e falo, não sei como esse filme foi, tipo, um estúdio pegou e falou, vamos fazer, parece um projeto viável, não faço ideia. Amo o filme. Mas, enfim, é um filme que foi muito criticado na época, e hoje eu acho um filme interessantíssimo, até como um documento histórico de uma coisa muito específica daquela época, e bem antes da explosão da AIDS, isso que é o mais interessante. Mas o que o Faca no Coração faz, ele faz muita referência ao Parceiros da Noite, mas, de novo, por um diretor gay. Então, reapropriando essas imagens, tanto do diálogo como dos filmes do Brian De Palma, ele lembra muito também o do Bem de Corpo, Vestida para Matar, e reapropriando isso, pegando esses elementos queers que estão presentes em filmes feitos de hétero para hétero, e reapropriando. Isso é mágico. Foi assim, eu achei o filme e falei, cara, isso é tudo que eu gostaria de ter feito. E ele faz parte de um movimento que o Ian Gonzalez tá envolvido. Ian Gonzalez é o diretor do filme, com o Bertrand Mandico. O Bertrand Mandico fez um filme mais ou menos da mesma época, que eu acho que tem essa mesma linguagem, apesar de não ser um diálogo, que é Os Garotos Selvagens, da Wild Boys, que também ele está reapropriando muito essa linguagem do cinema de terror e fantasia dos anos 70 e 60, e fazendo por uma perspectiva que é abertamente, completamente LGBT. Os franceses estão fazendo isso, gente. Eu adoro falar mal do cinema francês, mas agora eles até que estão nos dando bem. Cadê? Olha, eu vou ficar aqui, eu vou ser cancelado pelos fãs do cinema francês. Então. Não, mas com certeza. Tem coisa pra falar depois. Não posso ser cancelado ainda. Estou muito no começo da minha carreira. Não, gente, mas de fato, esse é um ótimo filme, assim, para quem quer estar meio que por dentro, assim, de um horror LGBT mais contemporâneo. E é engraçado porque ele bebe muito de alguns filmes muito trash, assim, como a obra do Jean de Cocteau, que é um grande criador LGBT que tá aí até hoje fazendo filme. Na verdade, eu não sei. Vai que eu esteja aqui falando igual do... Ele tá fazendo... vivo, então. Ok, então tudo bem. Tá vivo e tá produzindo que nem louco, graças a Deus. Não, que bom. Mas ele é também um grande criador LGBT e tudo mais. E é engraçado, assim, porque é incrível como a gente incorpora muito, assim, personagens do imaginário de horror como grandes ícones LGBT pra gente, assim. Eu acho que um grande exemplo está aqui no canto, que é a Greta de Gremlins. Eu acho a figura da Greta sensacional, assim. Um personagem meio que pra cultura LGBT em si. Uma outra personagem que, assim, gente... A gente já falou sobre ela diversas vezes aqui nas lives, mas Elvira, Rainha das Trevas, é um ícone do cinema de horror, e principalmente ela se ressignificou como um ícone LGBT. Então, é bem interessante. Eu tava assistindo ontem o filme da Elvira. Eu tava pensando justamente isso. Eu preciso muito rever o filme da Elvira. Eu vi o primeiro há muito tempo atrás. O segundo eu vi esse ano, que é incrível também, gente.
o segundo filme da Elvira, eu acho que é muito o que você falou sobre mulher de camisola no castelo gigante, não sei o quê, e tem a icônica cena dela abrindo o portão com os peitos, que aquilo é o ápice do cinema. Eu sei que eu já falei de Mamma Mia 2 aqui como sendo o ápice do cinema, mas aquilo também é o ápice do cinema há alguns anos atrás. É o que o Tarkovsky chamaria de poetic cinema. Nossa, 100%. 100%. Tarkovsky aprova Elvira, eu tenho certeza. Mas então, a gente está chegando aqui no finalzinho da live e eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu próximo projeto, que a gente já sabe que é um musical, eu sei que você já está aí desenvolvendo e tudo mais, para a gente poder ir se despedindo já e você já indo, deixando um gostinho aqui com o pessoal do que esperar da sua carreira em diante. Bom, agora, como eu estava falando, eu tinha muita inspiração no cinema de terror gótico e tal, e justamente eu tô com esse projeto que ele é muito inspirado no cinema de terror dos anos 80. Principalmente da forma como, por exemplo, eu quis repensar o Jean Rollin por uma perspectiva que é mais abertamente LGBT. Eu tô pegando, por exemplo, de inspiração Hora do Pesadelo 2 para fazer um filme de slasher sobrenatural que é 100% e sem medo de ser gay. E vai ser um musical também. Então ele é uma homenagem a esses filmes de adolescentes sendo mortos por forças sobrenaturais. No nosso caso, é um grupo de... será que eu conto? Enfim, é um grupo de músicos, cantores líricos que acidentalmente libertam uma força do mal que acaba matando eles de uma forma bem musical. E o centro da história é um romance gay adolescente muito fofo. E, a princípio, a gente vai gravar no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo. Especialmente se tiver uma vacina, uma certa vacina aí rolando. Nossa, vai ser, assim, sensacional. Dedos cruzados. E espero que... acho que vem aí. A gente já está em produção. Eu estou, inclusive, fazendo casting agora para o filme. A gente está super, na pré, já está super envolvido e está rolando super legal, e eu acho que vamos conseguir filmar ele em breve, se Deus quiser, e espero que vocês gostem. E vai ser longa esse. Só pra... vai ser um longa? Eu já tava... Gente, eu tô felicíssimo com isso. Não, mas é realmente muito interessante, principalmente porque a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, enquanto produtor de cinema de horror no Brasil e produtor de cinema de horror LGBT ainda por cima, que é algo mais de nicho ainda. É muito interessante a gente ver pessoas que trabalham com cinema, que estão aí fazendo a própria carreira, que estão dando nome, e eu fico muito feliz, assim, inclusive já agradecendo aqui por você ter participado dessa live, porque foi incrível poder falar de horror queer e de toda esse mundo, assim, que é uma coisa muito vasta. A gente poderia aqui ficar falando por horas e horas e horas e horas e horas, e tem exemplos, e mais exemplos, e enfim. Então eu tô realmente muito feliz por você ter participado, agradeço demais, assim. Querido, eu que agradeço, foi incrível, muito obrigado por ter me convidado, foi uma honra estar aqui, adorei muito a nossa conversa. Pronto, eu só vou pedir para você falar mais uma vez, assim, para quem não viu, né? Quais são os dias que As Núpcias de Drácula vão ser exibidos e aonde? Tá. O Núpcias de Drácula vai passar na mostra Macabro do CCBB, que vai estar rolando na Darkflix, que é uma plataforma maravilhosa voltada para filmes de terror. Ele vai ser exibido no dia 2, segunda-feira, às 8 da noite, e vai estar disponível a partir daí no catálogo da Darkflix até o fim da mostra. E vai ser exibido de novo dia 14 às 18. Então é isso aí, espero que vocês assistam e espero que vocês gostem. Matheus, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente espera poder, talvez em algum momento, te chamar de novo para falar mais um pouquinho sobre... É isso, gente. Isso foi só uma amostra, assim, do que é o horror queer. Como eu batizei nessa live, horror de viado, que eu acho que é... Horror de viado, perfeito. Nossa, é isso aí. Bem mais próximo da gente, bem mais próximo da nossa realidade. Mas é isso, então. Muito obrigado, querido. A gente que agradece e até a próxima. Até, beijo.